Estamos iniciando mais um Diálogo Espírita, realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Antes de anunciar as nossas atrações de hoje, eu gostaria de fazer uma menção sobre a data da próxima quinta-feira, 18 de abril. Nós não estaríamos aqui se não fosse por um acontecimento marcante ocorrido nesta data há exatos 167 anos. Estou me referindo ao lançamento da principal obra do Espiritismo, aquela que deu ao mundo a oportunidade de conhecer as luzes de uma ciência filosófica de consequências morais, capaz de consolar corações e iluminar consciências. Em 18 de abril de 1857, numa livraria de Paris, o professor Hippolyte, já então um tanto quanto conhecido como Allan Kardec, pseudônimo que ele passou a adotar, publicava o Livro dos Espíritos. Depois dele vieram o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Ao mestre Kardec, a nossa imensa gratidão pelo trabalho, esforço, dedicação, pela coragem, por todos os sacrifícios graças aos quais nós dispomos desta obra que deveria ser lida por todas as pessoas. Aceitar ou não o que ela contém é outra questão. Mas, ainda que fosse apenas a título de informação cultural, já valeria muito a pena. Voltamos a repetir o dito em outras oportunidades. Leia muito. Leia romances espíritas, mediúnicos ou não mediúnicos. Leia livros de mensagens, de dissertações, biografias dos grandes vultos do Espiritismo, mas leia pelo menos uma vez na vida o Livro dos Espíritos. Nosso programa de hoje, nós temos o quadro Nós e o Mundo para falar sobre saúde do corpo e do espírito, como manter ou adquirir para esta vida e para as próximas. E depois, comentando a notícia, com as constatações de como a religiosidade afetou os cientistas durante a Covid-19. Muito interessante. Se eu fosse você, não arredaria pé diante da televisão em nenhum momento. Fica em paz. Olá, amigos. Estamos aqui, eu e a Rose, para falarmos de um tema que interessa a todos nós, que é a saúde do corpo e a saúde do espírito, como mantermos a saúde para essa e para as próximas vidas. E aqui nós precisamos lembrar sempre que tudo que nós fazemos, tudo que nós desenvolvemos nessa vida, nós, com certeza, sofreremos, não sei se a palavra é correta, sofreremos, não é, Rose? Mas nós teremos a responsabilidade dessas ações, as consequências dessas ações. Então, se nós cuidamos do nosso corpo físico, se nós nos alimentamos adequadamente, não fazemos uso de nenhum tipo de entorpecente, álcool, drogas ou medicação, que é muito comum hoje em dia, pessoas que também têm viciações com uso excessivo de medicamentos, né, principalmente medicamentos psicotrópicos, por exemplo. Então, quando nós cuidamos do nosso corpo físico, isso vai refletir com certeza no nosso perispírito e, consequentemente, no nosso espírito, né? Porque temos um espírito, temos uma porção intermediária entre o corpo material e o corpo espiritual, que é o perispírito. E esse perispírito guarda essas marcas, se fizemos bem ou se fizemos mal para o nosso corpo. E eu gostaria de ouvir muito a Rose a respeito disso. Olha, é um tema interessantíssimo, né? Por quê? Como você bem colocou, somos espírito, temos uma extensão do nosso corpo mental, o corpo espiritual, que é o perispírito, que permanece conosco na vida do plano espiritual. E quando encarnamos na Terra, esse perispírito modela o corpo físico de acordo com as disposições traçadas para aquela vida, dentro dos limites da genética,
mas especialmente selecionando até desde o processo de fecundação o espermatozoide que vai fecundar o óvulo por um processo de atração magnética natural, automático, mais adequado a ter um corpo que se afinize com aquele perispírito do espírito reencarnante. O que nós temos que lembrar, segundo a doutrina espírita? Tudo no universo, segundo os espíritos, é formado da mesma matéria básica. Pequenas frações infinitesimais que formam todos os corpos materiais na dimensão vibratória da matéria, todo o plano espiritual subjacente à vida material, o próprio perispírito e a constituição das diversas moradas espirituais. Como se trata tudo de transformação do fluido universal ou da matéria primitiva básica, o que nós temos? O perispírito, ele conserva registros daquilo que o espírito foi adquirindo nas suas diversas encarnações. E esses registros não se modificam por um ato de mágica. Quando as atitudes e o aprendizado da pessoa já são mais na direção da virtude e do bem, esses registros são positivos. Quando a pessoa atenta contra o seu próprio equilíbrio físico, espiritual, mental, ou às vezes comete suicídio, ou atenta contra os direitos alheios, esse mal praticado produz um registro energético no corpo perispiritual, que ao se unir ao novo corpo físico na encarnação, transmite esse defeito de funcionamento, porque é um modelo organizador biológico perispírito que vai agregar o corpo material novo, que vai direcionar a sua formação, a reprodução das células. Assim, esse registro energético permanece ali. No estado de desencarnado, o espírito conserva em si as marcas do que foi, do que fez e do que é. Esses registros negativos impedem a sua ascensão para estágios superiores de vida mais elevada e lhe trazem vergonha e sofrimento. O que ele faz, então? É conduzido a um processo reencarnatório em que haja como que uma depuração, um desgaste desse registro negativo ao longo de uma existência em que ele vai buscar a saúde, em que ele vai lutar para se equilibrar, em que ele vai buscar de alguma forma superar a sua limitação, a sua doença física que já recebeu com a formação daquele corpo em forma de determinadas fragilidades ou às vezes de limitações congênitas. Esse processo de recuperação, de mentalização da saúde, de busca, é o remédio que Deus providenciou de forma natural para que aquele registro energético negativo que ele conserva no perispírito se dilua aos poucos, suportando a dor, sem transformá-la em sofrimento voluntariamente prolongado, né? Agindo positivamente para superar a doença, mas, acima de tudo, trabalhando, apesar das limitações, para servir ao ideal superior, para que adquira, assim, causas positivas, registros elevados em si mesmo e possa modelar corpos mais perfeitos em futuras encarnações. E, retornando ao plano espiritual, aquela mancha que o caracterizava desapareça. Prova disso a foto da câmara Kirlian, né? E outros registros energéticos semelhantes que detectam, às vezes, um problema que vai surgir década depois, já no registro das emanações energéticas, mesmo semimateriais. E interessante isso, né, Rosa? Eu acho, a mecanismo gente acaba perfeito. aprendendo tanto sobre o perispírito quando nos debruçamos um pouco mais, né, com esse conhecimento. Então, nessa vida, o que a gente pode fazer? Aqui está claro que temos que cuidar do nosso corpo físico e precisamos desenvolver a nossa autoconsciência. Então, se sabemos, e aqui entra num detalhe importante, é difícil mudar hábitos. Então, se a pessoa, por exemplo, é diabética e ela gosta muito de consumir açúcar, não é tão simples, né? Só saber racionalmente que ela não pode consumir açúcar porque prejudica o estado crônico do diabetes. Ela precisa se dedicar àquela aprendizagem, ela precisa se esforçar, ela precisa romper aquela barreira da dificuldade inicial, que é fazer, então,
buscas e buscar profissionais competentes, se ela não puder sozinha, aprender sobre, estudar um pouco sobre aquela condição física que ela está passando naquele momento. E isso é muito difícil. Ao longo do tempo, a gente percebe que as pessoas, mesmo sabendo que o cigarro, por exemplo, causa mal ao perispírito e ao próprio corpo físico, ela não para de fumar. Então, precisamos entender que a autoconsciência, eu preciso compreender que existe uma consequência, como falávamos no início. Eu acredito, como muitos estudiosos afirmam, que é importante nos lembrarmos quando adoecemos, quando temos limitações físicas, que a pergunta que nós nos devemos fazer, principalmente espíritas, né, que ficam pensando em lei de causa e efeito, não é por que nós adoecemos, é para quê? O que nós podemos aprender com esse processo de superação, de não entrega à devastação, à dor, ao sofrimento, enfrentando a dor corajosamente e tentando aprender com a limitação recebida, produzindo apesar dos óbices. Todos nós temos defeitos, todos nós temos quedas, mas todos nós estamos aqui para triunfar. E triunfar em relação à vida humana é também saber levar com equilíbrio e respeito a nossa vida física, praticando a meditação, que reduz o estresse, procurando, na medida do possível, apesar das dificuldades econômicas da grande maioria da nossa população, uma alimentação que ao menos não agrida tanto o organismo, né? Praticando exercício físico, mas acima de tudo, cultivando a amorosidade, evitando a calúnia, usando as boas palavras, sendo generosos, porque quem produz a saúde da alma está também curando o corpo e produzindo a saúde da existência física, do corpo físico, não é? Que lindo, isso é muito lindo. E eu acho que aqui você fez um resumo de tudo, na verdade, dos principais pontos. Mas cuidar da saúde emocional, né, Rose? Tão importante. Amar, que é o nosso caminho, é o verdadeiro caminho, né? É a verdade que Jesus nos trouxe. Então, se cuidarmos desse corpo físico, do nosso mental, do nosso físico e do nosso espiritual, temos a receita para seguirmos aprendendo, evoluindo. Sem esquecer que Jesus disse, né? Procurai o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Portanto, como dizia Emmanuel e ensinava, para a terra, a saúde é o equilíbrio e a harmonia do corpo. Para a vida espiritual, a saúde às vezes se adquire pela doença corretamente enfrentada que reequilibra as energias da alma. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa desta edição. Eles também são divulgadores. Editorial: a ação dos discípulos do Cristo no século XXI. Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a quarta parte da reencarnação sob diversos aspectos. E ainda, pequena excursão ao inconsciente, diferenças entre religião e espiritualidade e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Nosso Comentando a Notícia de hoje, nós vamos falar sobre um estudo trazido a público numa revista chamada Zigon, de dezembro de 2023, sobre os efeitos da religiosidade nos cientistas. Esse estudo incluiu 4 pesquisadores de universidades americanas e europeias e que entrevistaram 3.442 físicos e biólogos de instituições dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália e da Índia. O interesse maior aqui é justamente de tratar de as pessoas pesquisadas serem cientistas, porque há muitos estudos já relacionando a importância da religião, especialmente da religiosidade, da espiritualidade, com o bem-estar físico, mental, etc. Nós mesmos já tratamos aqui desse assunto em alguma outra oportunidade. Mas os cientistas, eles, de um modo geral, eles são refratários à religiosidade, a ponto de muitos quase que se sentirem vergonha de se exporem, porque o meio torna-se hostil.
e às vezes eles até no meio acadêmico eles são hostilizados, porque acham que a religião é praticamente uma crendice. São pessoas crédulas, é a visão dos cientistas em relação às pessoas que têm uma religião, que praticam a religiosidade. Então, nesse aspecto que foi fundamental. Outra coisa, a escolha dos países não foi por acaso. Estados Unidos e Reino Unido, em função de que ali os embates científicos são mais frequentes, enquanto que na Índia, né, país oriental, com uma religiosidade diferente, com um sistema de crenças diferente, e a Itália, talvez até por uma predominância grande do catolicismo, né, a sede do catolicismo mundial, da Igreja Católica, talvez ali tenha sido a outra razão. Ali, para católicos e hindus, indianos, mas da religião hindu, há uma espécie, um clima um pouco mais favorável a haver uma conciliação entre ciência e fé ou religião. Também em relação a essas especialidades, biólogos e físicos, por aquela questão de discussão entre o evolucionismo de Darwin e o criacionismo, que ainda é muito alimentado pelas igrejas, etc., principalmente as ocidentais. Então, os estudos apontaram para algumas hipóteses, foram divididos em 4 grupos. Depois a Rosa e a Andréia vão falar sobre essas conclusões, mas eles dividiram em espíritas, entre religiosos com prática de espiritualidade, religiosos sem prática de espiritualidade, ou seja, que é mais, como a gente diz, o religioso de fachada, que eu gosto dessa situação, e também o contrário, alguns que não são nem religiosos, né, desses físicos e biólogos que foram pesquisados, que nem têm religião e muito menos espiritualidade, mas alguns não são vinculados a nenhuma religião, mas que praticam a espiritualidade, com caso de meditação, etc, etc. Bom, o fato é que aqui foram validadas as 3 das 4 hipóteses, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas em resumo, é que ficou constatado que mesmo para cientistas desse nível, esses quase 3.500, né, prevaleceu, aqueles que tinham espiritualidade, que praticavam espiritualidade, que tinham alguma religião, eles enfrentaram a crise da Covid-19 de uma maneira muito mais positiva. Eu só queria, antes de passar a palavra para vocês, que eu sei que vocês têm bastante a falar sobre, mas foi observado também que entre os católicos e os hindus, esses se destacaram, registrando índices bem maiores e menores, respectivamente. Maiores de conforto, de sentir de bem-estar, e inverso de estresse. E o cientista também não descarta a possibilidade de que muitos, Rose e Andréia, muitas pessoas, desses cientistas que não costumavam, que não tinham uma religião, que não praticavam nenhuma espiritualidade, não desenvolveram uma espiritualidade, como se diz o ditado, quando o calo aperta, a gente busca o socorro, né? A gente vai medir o tamanho do sapato. Então, muitos desses, talvez, eles nunca pensaram em Deus, mas quando eles se sentiram ameaçados pela morte iminente, porque a Covid não poupava ninguém, nem classe, nem gênio, nem analfabeto, de repente eles se agarraram, quase que em desespero, a alguma ideia de religião. Quem que vai falar primeiro? Você? Posso começar? Então. O que o Covid nos trouxe, né? Nos trouxe a questão da nossa mortalidade, a nossa impotência ante uma pandemia, ante fatores naturais que acometem o globo, né, de quando em quando. Naturalmente, essa sensação de impotência, ela se torna mais impactante para aquele que não busca um poder maior para protegê-lo, que é o que a espiritualidade promove, a busca da transcendência, de uma relação com o poder superior, qualquer que seja o nome que lhe demos, né? Mas que protege, que guarda e principalmente que dá um sentido àquela luta, àquele processo e à vida humana. O ser
a criatura humana sem sentido para a sua existência, que é o que a espiritualidade normalmente proporciona, ela se perde, ela se estressa mais, ela se fragiliza mais. A diferença entre os espiritualistas, né, e os religiosos é meramente para fins didáticos, que os religiosos eles integram algum tipo de instituição organizada que cuida das questões espirituais. Então se agrega àquela busca solitária, individual, da comunhão com a divindade, ou do sentido da vida mais espiritual, que transcenda apenas a realidade material, se agrega a questão do suporte social de um grupo, que também ajuda a manter as forças e a energia perante essa luta. O principal ponto inicial que eu vejo sobre a questão é esse. A iminência da morte, a perda de pessoas próximas, o risco, leva a criatura a se sentir fragilizada e a valorização, a busca ou poder contar com o suporte transcendental de energia, quer pertencendo a um grupo, quer não, naturalmente vai dar mais forças à pessoa. Ela vai necessariamente repensar toda a sua existência. Vai, né? com certeza. Eu lembro, né, Andréia, não necessariamente você tem que seguir essa picada que eu estou abrindo aqui, mas a gente lembra que aqui no Brasil foi bastante difícil conciliar os cuidados para evitar a contaminação, né, os contágios com as igrejas abertas. Vocês devem lembrar disso. Muita gente, quase tudo se admitia que fechasse, menos as igrejas, porque as pessoas precisavam de ir à igreja. Aquelas pessoas que dependem dessa parte mais formal, que ela não consegue, né, sozinha, dentro da sua casa, sozinha rezar e tal, como a Rose disse. Mesmo que ela entrasse sozinha, mas ela sempre via mais alguém lá na igreja católica ou na evangélica, né? Ela se sentia um pouco mais apoiada. E o ambiente, a gente sabe que o ambiente de um templo, ele é positivo, né? Porque acalma a pessoa, às vezes ela se sente realmente um pouquinho mais desprendida, o pensamento se isola dos próprios problemas da pandemia que ficavam lá fora, né? E aquilo foi uma discussão grande, porque o governo, na época, queria exigir que se fechasse as igrejas e ficou aquele embate e tal. Mas, independente disso, o que mais que você gostaria de colocar? O que é interessante dessa pesquisa é a gente entender, né, que há pessoas, cientistas ou pessoas na população também, que fazem ou acreditam e se conectam com algo a mais do que o material, que é a espiritualidade. Esses têm índices de saúde melhores em saúde mental e saúde física, têm menores taxas de estresse, o corpo reage de uma maneira um pouco mais eficaz, o sistema imunológico não se enfraquece com tanta frequência como uma pessoa que não tem ou não acredita ou está presa apenas na materialidade. O que me parece muito claro, que quando nós estamos estudando sobre esse assunto, é que existe um elemento, uma variável que talvez faltou nesse estudo, não é? Que é o quanto essas pessoas são orgulhosas para admitir que existe uma esfera maior de um ser superior que cria todo esse universo. Então, quando eu fecho, quando eu estou numa cegueira material, eu não reconheço esse ser maior, não reconheço que o mundo, o universo, a pequena molécula de oxigênio foi desenvolvida, foi criada por Deus. Então, eu tendo a me fechar num conceito. E aí eu deixo o meu pensamento ficar muito enrijecido, muito inflexível, e eu não consigo ver além desse pensamento. E isso interfere nos índices de saúde, tanto saúde física quanto saúde espiritual. A ciência é materialista e me parece que não reconhece, na sua maior parte, não é? Por exemplo, a psicologia, a psiquiatria. Nós temos descritos no DSM questões de espiritualidade, mas os médicos, na maioria, não aceitam. Eles só olham a parte biológica, que é uma explicação bastante racional, e não entendem ou não querem entender. Aí entra a minha interpretação, né? Eu, Andréia, como um orgulho, como Sim. não admitir, como não estudar aquilo que eu desconheço, porque se eu admitir, então
eu preciso ser humilde, não é? Eu preciso aceitar que eu não sei tudo e que eu preciso reconhecer que existem outras coisas que não materiais que explicam todas as nossas relações humanas, inclusive as espirituais. Sabe, Andréia, em grande parte esse problema, eu acho que é por falta, porque nós sabemos que a doutrina espírita é pequenininha, é muito mal conhecida, né? Nós temos alguns países, o Brasil é privilegiado nesse aspecto, nós somos privilegiados entre aspas, né? Por algum motivo, os nossos destinos, nossas vidas, nossos anseios, talvez de várias reencarnações, nos conduziram para ter a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Mas lá fora não é assim. E de um modo geral, as outras crenças, elas não oferecem respostas suficientemente fortes, claras, objetivas, racionais, para que essas pessoas muito estudadas, acadêmicos, cientistas das várias áreas, para eles aceitarem. Então, quando lhes são oferecidas respostas fracas, onde o bom senso não encontra ressonância, ele descarta, porque ele, na sua racionalidade, com tudo aquilo que ele já aprendeu, ele diz, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui é uma conversa mole, não posso acreditar nisso, porque isso aqui não existe. Agora, se fossem apresentadas hipóteses, propostas concretas, racionais, talvez ele se convertesse. Mas isso, concordo plenamente contigo, a soberba humana, ela passa por aí, porque as pessoas muito simples, elas às vezes, por incrível que pareça, dentro da sua própria ignorância no sentido apenas de desconhecer, não de ser grosseira, não é nesse aspecto, mas as pessoas simples no seu pensar, elas são muito mais suscetíveis de desenvolver a fé. E como elas têm limitações diversas, falta apoio social, econômico, uma série de coisas, elas se agarram na fé, tentam se convencer de que existe uma autoridade maior, uma entidade superior que pode socorrê-la, né? Aqueles que reencarnam com missões, com tarefas, né, no plano científico, naturalmente serão espíritos mais racionais por necessidade, porque é necessário para desempenharem bem a sua função, né? Sua visão é voltada, como a maioria da ciência, para as questões materiais, que podem ser medidas, pesadas, repetidas em laboratório, né, e analisadas. Esse foco continuado, como o Wilson bem colocou, as leva a rejeitar aquilo que lhes é apresentado como ponto de fé cega, como dogma. Como é que uma pessoa racional vai acreditar que, cumprindo determinados rituais, vai agradar a um Deus que criou esse universo em que nós temos bilhões de galáxias, né? Um Deus vingativo, um Deus parcial, não tem sentido. Um Deus humano. Um Deus humano, um Deus que em ponto maior aquilo que o homem é em ponto pequeno. Não tem sentido. Então, se fosse possível, né, a essas pessoas entenderem que Deus é a inteligência suprema, mas que está fora da nossa capacidade de compreensão por enquanto, mas que o universo é todo criado com uma finalidade. Se elas pudessem sentir isso, baseados em racionalidade, elas aceitariam com mais facilidade e dariam maior dimensão à sua espiritualidade. Boa semana a todos, até a próxima. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita.